Faltando 14 minutos para as 11 horas da manhã, 19 graus e 7 décimos é a temperatura. Entrevista de hoje no Troca de Ideias. Vamos falar sobre o evento da Associação de Jovens Empreendedores do Vale do Taquari, a AGEV, núcleo da Associação Comercial e Industrial de Encantado ACIE, que vai ser realizado às 10 da manhã do sábado, na sede da ACIE em Encantado. Vamos conversar com o coordenador da AGEV, o Marcelo Casario, e também o vice-coordenador da entidade, o Anderson Castoldi. Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui no estúdio da rádio. Bom dia a todos. É uma satisfação estarmos aqui compartilhando esse momento. Bom dia. Vamos falar então, primeiro sobre a AGEV, né, da sua criação. É uma entidade que é nova ainda, né, um braço aí da ACIE, mas representa os jovens do Vale do Taquari. Foi criada em agosto de 2020. Como é que surgiu, né, a ideia? Quem compõe esse grupo? O que vocês já realizaram de lá para cá, né? Nasceu em meio à pandemia e agora com uma situação um pouco mais tranquila, podendo até realizar esses eventos presenciais, né? Exatamente. A ideia surgiu da própria ACIE, né? Eles tiveram interesse então de desenvolver os seus núcleos. O núcleo de jovens ele é um dos núcleos, né? Há outros núcleos dentro da ACIE. E o interesse foi, de fato, juntar os jovens, que onde hoje em Encantado nós temos diversos jovens empreendendo ou então assumindo empresas familiares, né, que foram fundadas pelos seus pais, e profissionais também se destacando no mercado. Então foi entendido que havia necessidade de nós unirmos esses jovens para acelerarmos o próprio desenvolvimento profissional destes e das suas empresas. Então, em agosto de 2020 foi fundada a AGEV, né? A AGEV, como comentado, ela é uma sigla para a Associação de Jovens Empreendedores do Vale. Ele é um núcleo do empreender da ACIE, a Associação Comercial e Industrial de Encantado. E o objetivo principal da AGEV é, de fato, desenvolver profissionalmente os seus nucleados e as empresas desses nucleados, né? E para isso a gente tem diversas ações que a gente executa. E uma das ações principais, e a primeira ação, é o desenvolvimento do plano de ação, né? Hoje a gente tem desenvolvido, a gente identifica quais são os problemas dessas empresas, identifica as causas desses problemas, para que a gente possa trabalhar na solução desses problemas, né? E como comentado, a gente tem então o nosso evento agora ao sábado, né? Para que a gente possa nos apresentar o próprio núcleo, para que nos conheçam e venham fazer parte desse pessoal, né? Esse evento ele é aberto ou ele é para quem faz parte do grupo? Como é que vocês estão trabalhando isso com o pessoal lá de Encantado? Esse evento é aberto. Nós temos as nossas reuniões, é um grupo fechado. Hoje nós temos 15 participantes e a gente faz 1 a 2 vezes por ano essa reunião aberta, para apresentar para pessoas externas, convidados, para conhecer o núcleo e depois estar aderindo. Então, essa é a primeira desse ano. Provavelmente vai ter uma outra reunião aberta mais para metade final do ano, para a gente estar captando pessoas para participar. Então, esse é o evento aberto que a gente consegue trazer pessoas de fora. E os encontros do grupo, que são fechados, acontecem com que frequência? Nossos encontros são quinzenais. Nós temos a nossa agenda já para o ano todo, a cada 15 dias, nas sextas-feiras, a gente marcou, no horário do meio-dia, que é o que a gente achou melhor para o grupo, que foi debatido. Então, a cada 15 dias nós temos encontro, 1h30, para debater diversos assuntos, trocar experiências, aprender, ensinar um para o outro. A gente sabe que o período da pandemia foi complicado para todo mundo, né? O grupo surgiu justamente ali nos primeiros meses de pandemia. Como é que foi isso? Como é que surgiu a ideia de fazer esse grupo em meio a um momento em que estava todo mundo bastante tenso, inclusive, Sim, né? O momento mais tenso, talvez, até que a gente entendeu tudo que estava acontecendo. Exato, eu acho que naquele momento a gente não tinha amplitude, né? A gente não tinha noção da amplitude do que ia se tornar essa pandemia. Então, eu vejo que o foco foi muito mais na solução daqueles problemas diários, cotidianos das empresas, né? E o foco foi menor na pandemia, claro. Isso foi mudou a forma como a gente se reunia, a forma como a gente conduziu as nossas ações também, né? Nós partimos para o virtual, então tivemos que alterar a forma como... A gente tem muitas ações que participam profissionais externos, então palestras, treinamentos, empresários que vêm debater assuntos junto com os nucleados, junto com os nossos jovens. E a gente teve que migrar isso tudo também para uma plataforma virtual, né? A metodologia ela mudou bastante, mas foi super efetiva. A gente teve resultados bem importantes e interessantes nesse período. E agora voltamos então para o presencial, que traz ainda mais conforto e muito mais resultado, né? A gente sabe que presencial é diferente o resultado. São 15
jovens que atuam. A idade varia de qual idade até qual idade? E pergunto porque vocês estão mobilizando um grupo de jovens do Vale do Taquari. Normalmente a gente vê essas organizações surgirem aqui em Lajeado, Estrela. Como é que está sendo a adesão lá em Encantado? Está ficando mais com os municípios da parte alta ou tem gente de toda a região que está engajando também? Então, nós temos a questão de idade, diversas idades. Nós temos só um limite de idade que é 35 anos, porque até tem o nosso regimento interno, tudo. Mas nós temos 35 é o limite. 35 Isso. é o limite. Mas nós temos, a maioria é de Encantado, só que nós já temos de outras cidades também que participam. Então, eu tenho um negócio em Encantado, mas resido em Lajeado. E participo do Núcleo Encantado. Então, eu também tenho essa disponibilidade e a gente convida, assim, a todas as pessoas dos municípios. Porque o intuito é o quê? É integrar, é somar, a gente está interagindo com pessoas de diversos locais, diversos negócios, para a gente estar aprendendo. Então, o município não é limite. E quais são as empresas, não digo o nome das empresas, mas em que setores, assim, em geral? O nosso núcleo ele é multissetorial, que se chama. Então, ele não tem restrição de setor. A gente tem representantes de todos os tipos de setores. Por exemplo? O meu setor de elétrica, né? O Marcelo tem o CFC Casaril, que trabalha com habilitação de motoristas, né? Temos bancos participando, temos empresas de manutenção eletrônica, e da alimentação, temos de todos os ramos aí que possam imaginar, né? Hoje são 15 pessoas, mas são 15 pessoas que representam uma variedade bastante grande de setores, né? O que também soma muito para a troca de experiências, né? O conhecimento diverge, ele é muito diferente e no final eles se somam na troca de experiências para que a gente possa um ao outro se auxiliar na solução dessas dificuldades do dia a dia, né? Vocês imaginam chegar a quantas pessoas? Qual é o objetivo de vocês? E agora com esses eventos abertos, né, com a possibilidade de eventos presenciais também, tem algum objetivo e as principais pautas que vocês defendem também? Nós temos um objetivo de ter em torno de 25 a 30 nucleados, até porque mais que isso, daí a gente sabe que dentro da metodologia fica um pouco complicado. Então, nós iniciamos até com 25 pessoas, lá em 2020, então algumas por demandas pessoais foram saindo, então hoje a gente tem 15 fixas já, que está mais de um ano desde o início, e a gente espera então mais ou menos de 25 a 30 pessoas que participam do nosso núcleo. E as pautas? Na verdade, a gente trabalha muito focado no desenvolvimento do nucleado, né? A gente trabalha para dentro do núcleo. A gente tem trabalhado também ações, tudo que a gente consegue transferir para a comunidade, para a sociedade, a gente tenta, né? A gente faz esse esforço. Então, por exemplo, a gente trabalha com muito desenvolvimento de palestras, treinamentos, né? Inclusive agora algum trabalho bem importante junto com o Prodel, que é o Plano de Desenvolvimento de Encantado, né? Principalmente no foco com a inovação. Mas a gente também trabalha sempre que possível levando o conteúdo construído dentro do núcleo para a sociedade. Então, palestras, né, treinamentos, a gente trabalhou recentemente questões de feedback. Então, são assuntos bem técnicos, digamos assim, das empresas, mas que são muito relevantes para o sucesso do dia a dia das atividades, né? E a gente sabe que, como a gente analisa, a gente consegue analisar, vendo o nosso plano de ação, de que os problemas eles são muito similares entre as empresas. Quais são eles mais recorrentes? Dificuldade de comunicação, né? Interna ou externa? Interna. Dificuldade de chegar no cliente, né? Ou do cliente conhecer a empresa. Como fazer a conversão de vendas. Exato. Então, diversos setores, mas a gente identificou, a gente tem nossos planos de ação que na maioria os problemas são muito idênticos. Então a gente leva essas demandas para auxiliar o máximo de pessoas. Então a gente identificou que um problema está sendo da maioria. Vamos achar a solução com algum palestrante, algum técnico que vai lá nos ensinar algo, a gente fazer esses movimentos. E que nem o Anderson falou, a gente participa de muitos eventos também externos. Até sábado nós tivemos nossa primeira conferência da inovação em Encantado, na qual a GEV fez parte da organização. Então, é um passo a mais que Encantado está dando e a GEV participa desses eventos em prol do município e da comunidade. E para esse sábado, então, qual a programação e como as pessoas podem fazer também para participar? Então, sábado será lá no nosso prédio da Associação Comercial, a partir das 10 horas. Quem tiver interesse pode nos procurar nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, que é agev.jovem. Lá tem as informações do evento.
pode chamar a gente pelo Instagram, chamar os nossos nucleados, nossos participantes também que vão estar explicando, mas é só chegar lá às 10 horas a partir do sábado, que nós vamos levar cases dos nossos nucleados para dizer o que aconteceu durante esse tempo que eles são do núcleo, explicando como funciona, regras, e depois nós teremos um coffee break com eles e também uma tarde de networking. E Marcelo Casaril e Anderson Castoldi, coordenador e vice-coordenador da Associação de Jovens Empreendedores do Vale do Taquari. O que vocês imaginam que a AGEV vai poder ajudar? Tem um propósito? Vocês têm alguma coisa que vocês vislumbram? Olha, com a nossa entidade, com esse trabalho sendo desenvolvido, nós vamos ter mais jovens atuando, ou nós vamos ter melhores resultados para as empresas. O que vocês planejam, né? O grande objetivo aí da criação da AGEV e o trabalho de vocês? Hoje, nós trabalhamos muito no desenvolvimento dos nucleados com as suas empresas. Então, nós já temos muitos cases que podem, assim... já deu resultado? Já Sim. tem resultado. Nós temos nucleados que já ampliaram seus trabalhos, ampliando suas empresas por causa do núcleo. Então, esse é o fundamental. E o desenvolvimento pessoal, o desafio. A gente se desafia muito a estar aqui na rádio, a estar durante os eventos, palestrando nos eventos. Então, isso é um desenvolvimento pessoal que não tem preço, né? Tem recadinho aqui, inclusive, Paloma Cerota. Cerota? É o que se diz o sobrenome? A Paloma diz o seguinte: parabéns, Marcelo e Anderson, coordenação da AGEV, sempre ativa e auxiliando no crescimento do núcleo. Ela mandando esse recado aqui na nossa live no Facebook. A gente precisa parabenizar eles porque eles fazem um trabalho de fato excelente, né? A Paloma atua conosco dentro da AGEV, né? Ela é representante da CIE dentro da AGEV. A nossa moderadora. A nossa moderadora, isso. Porque a AGEV ela é um núcleo do empreender e para isso há uma metodologia a ser seguida, né? E há as pessoas como a Paloma é para a AGEV que facilitam o nosso trabalho. Então, isso garante que tenha eficácia, de fato, nas nossas atividades, né, nas nossas ações. E o trabalho da Paloma, junto com a CIE, conosco, é excelente. E a CIE é fundamental para nos proporcionar isso. Então, a gente agradece muito o espaço que eles nos cedem e todo o amparo e incentivo que eles nos dão. Então, é fundamental o associativismo. Tá certo. Falamos então com o Marcelo Casaril, coordenador da AGEV, e o vice-coordenador da entidade, Anderson Castoldi, aqui conosco na Rádio Independente. Muito obrigado pela presença aqui, sucesso para a atividade aí de vocês. Nós que agradecemos o espaço, estamos esperando todos os jovens sábado, então, para a gente compartilhar tudo isso lá no dia de sábado. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Obrigado. 11 horas, 20 graus e 6 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias